Tem proposta pelo Júlio Fernandes ou não tem, Alexander Vieira? Eu apurei, conversei com o staff, conversei com o São Paulo e posso cravar para vocês que a proposta feita é em verdade. Pelo menos por enquanto, né? O Júlio Fernandes, e aí eu vou trazer contextos, tá? De atleta, staff de atleta e de também o clube. O São Paulo gosta do atleta, tem um interesse, é uma das indicações do Crespo e é um ponto importante para se trazer. Não é uma indicação que o Crespo falou, opa, quero aquele ali. Era num cenário de tipo, olha, diante da realidade financeira, diante de tantos nomes que eu sugeri são inviáveis, eu acho que esse aqui pode ser plausível. O que você acha? Aí o São Paulo, pô, vamos tentar. Um jogador jovem, de 21 anos, é um jogador de beirada, principalmente atua mais pelo lado direito do campo, não conseguiu tanto destaque ainda na MLS, tá? E há uma ideia do staff de que um empréstimo seria viável, porque o New York City agora tem lá o Thales Magno que voltou, então o New York tá podendo fazer, tá liberado fazer negócio com a equipe. E aí agora, conversei com o staff e o Rosário Central também entrou forte na parada, tá? E aí o Rosário Central pode levar vantagem porque é um clube argentino, ele é argentino e está na disputa da Copa Libertadores da América. Pode ser um mercado mais atrativo para ele jogar ao lado, por exemplo, de Di Maria. Di Maria perto do Lucas não é nada, né? Brincadeira, o Di Maria é mais jogador. Mas, tricolor, vambora. Lucas Moura, 10-0 no Di Maria. Mas, sem clubismo. Mas eu acho que o negócio pode ser mais viável para o Rosário Central. O São Paulo não fez proposta ainda. É um jogador que o São Paulo tem interesse, que realmente está em conversas, mas uma proposta oficial ainda não foi feita. Há uma impressão do São Paulo que o São Paulo só vai fazer uma proposta oficial pelo jogador quando realmente tiver a convicção de que o negócio pode acontecer. E isso, por enquanto, ainda não aconteceu, então o São Paulo está dando uma segurada nesse quesito, tá? Vamos ficar de olho nas cenas dos próximos capítulos, mas a temperatura correta agora é essa. Pode ser que daqui a pouco o São Paulo faça uma proposta, mas agora é essa temperatura. Não houve proposta, o Rosário Central entrou forte na parada, e aí o São Paulo ainda está estudando para ver se vai fazer uma proposta, aí aquela de sempre, empréstimo com opção de compra. Você já viu algo do Júlio Fernandes? Acha que é uma boa? Confesso que vi pouco do atleta, mas o que eu vi não me agradou muito não. É rápido, joga pela direita, aquele ponta, mas acho que valeria mais você investir no Luca. É que na base o TT acho que precisa ainda de um pouco mais de rodagem, não dá para confiar no TT ainda no profissional. Mas eu acho que São Paulo, nessas condições, acho que dá para conseguir um outro tipo de atleta. Acho que o Júlio Fernandes não sei se agregaria tanto ao elenco. Mas, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Paulistão. Arri também conversou com o Rui Costa para ficar a par das negociações de mercado da bola no São Paulo. Essa semana, inclusive, o Tricolor deve dar o ok final pela venda de Rodriguinho para o Bragantino. O clube também aguarda uma resposta do Flamengo por Alan. O Arri Massi Júnior também conversou com todos os dirigentes do clube, desde os dirigentes de comunicação até o marketing, até mesmo do compliance e até a infraestrutura. Ele está tomando todo o conhecimento da situação atual, porque apesar de ele ser o vice-presidente do Casares, eles já não tinham uma relação há um bom tempo, então muito provavelmente o Arri não sabia de praticamente nada do que acontecia no São Paulo. Praticamente, hein? Bom, e o São Paulo ainda seguirá nas páginas policiais por um bom tempo. Parabéns ao Casares por esse trabalho, viu? Isso porque as investigações ainda estão em andamento. Aliás, a Polícia Civil, rapaziada, espera uma cooperação do São Paulo nas investigações. Eles estavam aí e estão acompanhando de perto o impeachment, o processo de impeachment de Júlio Casares, né? A investigação espera uma boa aproximação com o Tricolor agora. Eles já tratam o caso como possível desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro no clube e trata o São Paulo como vítima nessa história. O nome de Arri Massi Júnior, novo presidente do clube, ainda não está e não foi sequer mencionado nas investigações até este momento. Já Júlio Casares terá muita coisa para esclarecer, para explicar para as autoridades, né? Será que esse caso terminará em pizza, como o caso do Carlos Miguel Aidar, do Jack? Vamos aguardar. Neste caso do Carlos Miguel Aidar, o São Paulo não colaborou, pelo contrário, disse que tá tudo bem, não aconteceu nada, tá tudo certo, podem parar as investigações. Quem que fez isso?
quem que fez isso? O blogueirinho, é isso mesmo. Tomara que agora seja diferente, o São Paulo vá a fundo nas investigações e ajude a polícia a identificar se houve desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, corrupção. Então, que ajude, porque o clube não pode ser mais lesado. E quem lesou o clube, que pague na justiça por lesar o São Paulo Futebol Clube. Muito provavelmente teve sim essa questão de o São Paulo ser lesado, né? Porque, pô, só no camarote já é ponto passivo. Na questão do camarote não tem nem o que discutir. O áudio tá lá, os envolvidos são réus confessos. Não adianta o Jorge Nicola e os amiguinhos do Casares tentarem inverter a situação, falando que, mas o áudio foi comprado e que não sei o que. Não interessa se foi comprado. O conteúdo está lá, sem nenhum corte, tudo lá, 40 minutos direto de conversa de Douglas Schwartzman, de Mara Casares, da tal da Adriana, que também é uma, olha só, olha, dona Adriana, a senhora se faz de vítima, mas de vítima a senhora não tem absolutamente nada. O próprio Douglas Schwartzman no áudio diz que a senhora não é boba. E a senhora não é boba coisíssima nenhuma, muito menos o seu marido, tá bom? Então, para quem ainda acha que a Adriana é uma heroína, que ela é uma vítima, não, ela não é uma vítima, ela ajudou, ela está no esquema, ela ganhou, como diz, não sei o que eu tô falando, não fui eu que falei que ela ganhou, quem falou foi o Douglas Schwartzman. Eu ganhei, você ganhou, todos ganharam. Essa frase aí não vai ser esquecida tão cedo. E eu espero, de fato, que os responsáveis paguem. Agora o Crespo vai falar um pouquinho sobre o esquema tático com linha de 4 defensiva. Ele dá uma pista de que essa vai ser a formação daqui para frente. E que isso só vai voltar a ser 3 zagueiros daqui 2 meses, se os jogadores começarem a se sentir desconfortáveis. Então essa é uma clara pista de que a formação de 4 ali defensiva chegou para ficar. Vamos ouvir. A gente jogou no Qatar e com Alain jogava com 4. Então, acho que a identidade não passa por jogar com 3 zagueiros, são 4. Então, temos a possibilidade. A coisa mais importante é que os jogadores estejam confortáveis dentro do jogo. E se talvez no próximo jogo, num mês, 2 meses, eles estão mais cômodos com 3 zagueiros, voltamos a jogar com 3 zagueiros. No, a cosa más importante es colocar cada peça no lugar para performar melhor. Neste momento, assim vai bem, está bem. É isso. Se eles começarem a se sentir desconfortáveis, pode voltar para 3 zagueiros. O que claramente diz a minha formação atual é a linha de 4 defensiva. E aí a última resposta, acho que é a mais importante, que é a que ele dá de fato ali um desabafo sobre tudo o que aconteceu, né? Ele já falou na primeira resposta que ele quer ver essa diretoria ganhar credibilidade, e essa palavra é muito forte, ainda mais quando a gente passa num contexto do São Paulo sendo investigado em 1000 frentes, Ministério Público, Polícia Civil, internamente, sindicância. Credibilidade é uma palavra muito forte e muito necessária. É coragem do Crespo usar essa palavra. E ele tá muito certo nisso também. E agora ele pede para que internamente o futebol volte a ser a prioridade. O futebol volte a ser a prioridade. Vamos ouvir. Paulo na frente. Espero outra vez que a política, neste ano difícil, complicado, não se intrometa outra vez no grupo. E que volte, por favor, o futebol no centro do projeto. Por favor. O técnico do time tem que pedir, por favor, pro futebol ser a prioridade de um clube de futebol. No centro do São Paulo. Que seja prioridade falar de futebol e tentar melhorar o time em todos os aspectos. E não estou falando só de jogadores, falo de muitas coisas. Colocar no centro del projeto a prioridade é o futebol. Como chegamos? A gente só pode focalizar en los atletas, todos juntos en eso. Precisamos claramente de la clase política que ajude a gente a melhorar todo isto e voltar a colocar o futebol no centro das prioridades de São Paulo. Cara, é revoltante essa aspa. É revoltante ter que
ouvi o técnico do time pedir, por favor, com essas palavras, por favor, foquem no futebol. Por favor, me deixem trabalhar. Por favor, esse clube de futebol tem que ter o futebol como prioridade. É inacreditável, cara. É inacreditável que o Crespo tenha que falar isso e tenha que pedir por favor numa coletiva. Que a classe política ajude o São Paulo a ser um clube de futebol. É o que está acontecendo. Agora, você falou, o Danilo falou, né? Talvez o Corinthians, como é que ele vai armar esse meio de campo? Ele quer armar esse meio de campo com o Alisson. Sim. O Alisson vai ou não vai? O Crespo, ontem perguntaram, quem você quer do Corinthians? Você, ninguém. Ninguém. Tá certo ele. Bom, vamos lá. Primeiro, da parte do Corinthians. Eu acho que o Alisson seria um jogador bem interessante para o Corinthians, por ser versátil, por ter tido a melhor versão da carreira dele com o Dorival, e pelo fato de dois jogadores que já tiveram bons momentos no Corinthians estarem completamente desconectados, né? O Carrillo decaiu muito. Ele é um jogador assim a carreira toda, né? Ele tem bons começos. O Carrillo foi um pedido específico da dupla Dias, né? Tinha trabalhado com Ramon e Emiliano em outros carnavais. Então ele já tinha perdido a posição para o Maicon. Nossa, ontem fez um jogo terrível, terrível. Tá andando em campo. E o Martínez, pela segunda vez, agora com a justificativa da invasão do Trump, tá na Venezuela, sem passaporte. Dorival tenta falar com ele, ele não responde. Então são dois jogadores no meio de campo do Corinthians que o Maicon saiu, então são 3 a menos. O Alisson, ele é um jogador versátil que pode fazer muito bem a função de segundo volante pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O Corinthians joga com um quadrado no meio, cairia, acho que muito bem no Corinthians. Uma opção sabendo que o Dorival já trabalhou com ele muitas vezes. Agora, essa é a parte do Corinthians. A parte do São Paulo. O Crespo tem razão. Todos os jogadores, inclusive Martínez e Carrillo, que poderiam entrar na negociação do Corinthians. O Corinthians tem um time titular muito bom, o resto. Então, ou seria um titular do Corinthians, que não vai ser nunca oferecido no sistema da troca, ou não interessa, mas o Crespo tem total. O Crespo está falando direto, é melhor, mas não tem nenhum jogador que me interessa no Corinthians. Né? Não interessa mesmo. O Corinthians vai dar o Garro? Não vai, né? Ranieri. Vai dar o Ranieri? Não vai, né? Então, essa é a situação. Então, mas aí, vamos voltar. Então, agora, lado do jogador. Falei do Corinthians, falei do São Paulo. Lado do jogador. O jogador quer ir. Dorival já fez a cabeça e tal. O clube não é obrigado a ceder às vontades do jogador, que renovou o contrato por tanto tempo. Primeiro, negociar com o rival é sempre uma questão, né? Falando em troca, o São Paulo já fez uma das trocas com o Corinthians de maior frustração na história. Jadson por Pato, lembram? Bom pra caramba pro São Paulo. Sim. Né? O Jadson foi excelente no Corinthians. Não que o Pato tenha sido um desastre no São Paulo, mas ele não chegou nem perto do que se imaginava. Então tem essa pulguinha atrás da orelha. Né? E, Tironi, eu acho que essa circunstância, além de tudo, o São Paulo tem que ver quais as condições, porque o Corinthians não, até o início desse ano não paga. Ele contrata e não paga. Quando o Flamengo foi... Né, eu não negociaria um jogador com o Corinthians jamais na minha vida. Quando o Flamengo foi negociar o Mateuzinho, chegou lá, não, sai daí, Mateuzinho. Ou você me dá a placa de publicidade como garantia, ou eu não vou negociar com você. O São Paulo que está na pinda aí tem que fazer a mesma coisa. No Mateuzinho, mesmo assim, eles não receberam quando foram atrás, né? Ainda? Porque a empresa que tinha que repassar o dinheiro ao Corinthians tinha pago tudo naquele ano, foi em 24. Aí falou pro Flamengo, olha, esse ano eu já paguei tudo que tinha que pagar o Corinthians, então eu repasso o dinheiro para você, mas só no ano que vem. Aí só em 25 que pagou. Pagou com juros, correção, ficou mais caro ainda, mas se dependesse do dinheiro para alguma coisa, ia ter que esperar até o ano seguinte. Ainda teve isso ainda, perfeito, essa sofisticação. Eu lembro dessa história. Então, assim, eu acho que para o São Paulo, que está devendo para todo mundo, não tem dinheiro para nada, para ganhar alguma coisa na venda de um jogador, na negociação, não seria com o Corinthians, seria com qualquer clube do país. Né? Então, essas coisas têm que pesar. Não adianta só a vontade do Alisson. Ou paga, o Crespo não quer jogador, ou não leva. Simplesmente isso, o Alisson vai ficar de biquinho. Fica. Futebol é assim, né? Fica. Quando o São Paulo tirou ele do Grêmio, estava na segunda divisão, ele não estava com biquinho, né? Quando ele se machucou, né? Quando ele se machucou, ele não estava de biquinho. Salário lá, quando ele teve problema pessoal grave, não tá, né? O São Paulo. Então, eu acho que o São Paulo não tem que ter pressa nenhuma dessa. A pressa é do Corinthians, o jogador cairia bem no Corinthians. E o São Paulo não deve fazer o negócio com o Corinthians, não, a não ser que tenha muita garantia. Eu não acho que seja
O São Paulo é muito bonzinho, mal negociador. Então, dessa vez, tem que tomar uma certa preocupação nessa saída do Alisson, que, insisto, para o Corinthians, para mim, seria bom. Agora, quando o Crespo fala que ele não quer ninguém no Corinthians, evidentemente, porque aqueles jogadores que poderiam interessar, o Corinthians não vai negociar. Acho que a coisa passa, obviamente, por aí, né? Sim. Ele poderia Jogadores falar, oferecidos, eu quero o Yuri Alberto. Não, isso aí não. Independentemente de fase, ele é um bom atacante. Eu quero o Memphis, além de ser caro, não, eles não vão liberar. Eu quero o Bidon, de jeito nenhum. Então, os que estão na situação do Alisson no Corinthians, né? Não interessam ao Crespo, entendi dessa maneira, e eu acho que fiquei aqui pensando, realmente, não consegui imaginar ninguém que fosse, realmente pudesse ser muito útil assim, exceto jogadores que o Corinthians usa, que ele não vai abrir mão deles. Confesso, Trajano, que eu tenho uma certa dificuldade, eu sei que talvez o problema seja eu, mas eu tenho uma certa dificuldade de entender isso, né? Não é que o Alisson está escravizado no São Paulo, o cara assinou um contrato, renovou um contrato, e agora, não, eu não quero, eu quero ir pro Corinthians e tudo bem. É igual o Paquetá. Mas não é. Mesma coisa, tem um contrato, cara. Você tem um contrato. Você pode sair, mas tem que ter um acordo entre as três partes, os dois clubes. Qual que é a multa que eles vão? Você paga, como o Flamengo fez com o Gerson. Ah, eu quero ir embora, porque meu pai, porque não sei o quê. Tá bom, quanto é? 40 milhas, sei lá quanto que era. O Palmeiras não fez com o Everton. Falou, pode ir. Ou como o Palmeiras não fez com o Everton, né? Não fez com o Everton, pode ir. Mas, né? Eu confesso que eu tenho essa dificuldade, viu, Trajano? Eu também tenho. Eu acho que o caso do Alisson é o canto da sereia que vem lá do Dorival, né? Como ele conseguiu jogar bem com o Dorival, se não me engano, foi até pré-convocado para a seleção brasileira naquela época ali e tal. E ele não está sendo muito usado pelo Crespo. Então fica esse canto da sereia tentando jogar ao lado do técnico que o projetou. Agora, o jogador tem que respeitar o contrato. Isso aqui não é cada manjoana, né? Ah, vão embora, sei lá o quê. Cada clube se comporta de um jeito. O Palmeiras abriu mão. O Everton quer ir embora? Então vai, prazer. Foi muito legal durante anos e anos, fundamental, mas não quer ficar, tchau. Aí abriu mão, não ganhou nada. Outros querem ganhar, porque tem direito, porque o contrato tá em andamento. É uma situação curiosa. Agora eu discordo um pouco do Arnaldo. Não sei, será que ele vai ser recebido pela torcida do Corinthians com um grande reforço? As coisas vão mudar lá em Itaquera, porque o Alisson chegou? Não sei, eu acho que é mais um jogador ali de meio e tal para contribuir, mas não vai fazer fumaça. Eu também acho que não, mas eu acho que ele pode ser útil. As características, ele nunca foi protagonista, né? Eu acho que ele pode ser, não vai ser recebido antes. Quando ele falou, ele elogia, né, e agradece à imprensa, lá no discurso dele o Casares falou o contrário, né? A mídia segmentada que causou tudo isso daí. Sim. Ele falou completamente o contrário, né? A postura do Crespo é espetacular. E é isso que tem que mudar mesmo, Gabriel. Para mim, o Márcio Carlos Magno, ele já, naquele mesmo dia, porque o primeiro passo do novo presidente foi ir em direção à torcida organizada, para tomar a bênção, e foi um apavoro, né? O primeiro passo dele, a primeira atitude dele deveria ter tirar esse Márcio Carlos Magno. Esse cara tem que sair. Esse cara tem que sair, porque ele é da patota do Júlio. Ele tem que sair. Ele não pode mais estar ali. Ele não é CEO de nada também. O Rui e tal, o pessoal ali trabalhando no futebol, e focar, como ele falou, né, focalizar o trabalho para o futebol, para potencializar o grupo, para dar uma estrutura para prevenção de lesão, que isso São Paulo sofreu muito no ano passado. Um detalhe, hein? 3 jogos sem nenhuma lesão, hein? Top, hein, mano? Já é uma vitória já para nós, hein? Vamos lá, hein? Vamos nessa contagem aí. Esse ano eu vou contar 3 jogos e 0 lesão, pelo menos que eu saiba. Ontem não teve ninguém lesionado, não, né? Pelo menos que eu saiba. Teve o Alan Franco da primeira para a segunda rodada, que teve desgaste físico e foi prevenção, né? Mas aí não tem jeito, Gabriel. Começo de temporada ele vai ter que ir variando desse jeito aí para não correr o risco de ter a lesão de 3, 4 semanas. Mas isso já é muito bom. E é nesse foco que o São Paulo tem que estar. Em trabalhar pelo futebol para proporcionar para os jogadores o melhor possível para conquistar os objetivos. Que seja o título da Sul-Americana, que seja a vaga na Libertadores, o máximo possível na Copa do Brasil. É isso. Que o São Paulo foi abandonado. O São Paulo não tinha estádio para jogar no momento decisivo do ano, Gabriel. Não tinha estádio para jogar, não tinha casa para jogar. Jogou no estádio do Santos 5 rodadas.
né? Então, isso, o cara que tá lá no futebol, o cara que acorda todo dia para se doar pelo time, o cara fala, pô, os caras não estão remando para o mesmo rumo que a gente. Os caras não estão tendo as mesmas atitudes que a gente. Eles não estão tendo o mesmo foco no que a gente está tendo. E é isso que o Crespo quis dizer, na minha opinião. E ele foi muito bem. O Crespo, nessa segunda passagem dele, eu fico tão ansioso pela entrevista quanto pelo jogo, cara. Ganhando ou perdendo, alguma coisa boa vai vir. Algum esclarecimento, alguma aula, como você diz, Gabriel, alguma coisa do Crespo vai vir. E tem sempre vindo e sempre sendo muito esclarecedor. Sendo muito transparente, coisa que o que pregava a diretoria nunca foi. Então, nisso ele tem ganhado também muita admiração do torcedor pelas entrevistas, pelas atitudes dele de transparência, de falar realmente as verdades que o torcedor de São Paulo precisa ouvir. Exato. Marina, Hernan Crespo é um ponto de sanidade nesse São Paulo Futebol Clube também, nas palavras. Obviamente, a gente vai ter que falar dos erros dele durante a temporada, não o torna um cara incriticável, mas ele é uma figura muito importante, eu sinto isso pelo menos, para esse próximo passo do São Paulo. Ele é um cara também que ele não tem teimosias. Assim, essa história que a gente estava comentando aqui também, do esquema 3 zagueiros e tal, já variou, viu que deu errado, pula para a próxima. É um cara que me parece muito, muito ligado também em tudo. Vai ter erros, vai ter acertos, mas a postura dele é muito legal. Eu concordo, Gabriel. Eu acho que o negócio de ficar com os 3 zagueiros, ele já explicou que não tinha muito tempo, ou no começo dessa temporada ele já variou, então eu acho que essa teimosia que as pessoas ficam, às vezes, falando é algo relativo. Eu acho que ele demonstra, pode até ser meio inocente o que eu vou falar, mas eu acho que ele demonstra ser uma pessoa que gosta do São Paulo, que gosta de estar no São Paulo. Isso pode parecer um detalhe, mas não é, porque o ambiente do São Paulo, apesar dele mesmo ter falado que melhorou, não é muito fácil. São Paulo já não é o que foi. Então, eu acho que, e até ele, na fala do Alisson que a gente estava ouvindo, ele cobra isso, né? Tem que estar no São Paulo quem gosta do São Paulo. E eu acho que ele demonstra ser um cara que zela pelos valores do São Paulo. Sempre que ele pode, ele diz isso. Ele diz ele vai nessa linha. E tem uma hora que ele fala, que eu queria até te perguntar, Gabriel, que ele fala que a diretoria não se intrometa no futebol. Tipo, essa intromissão, na minha opinião, se dá pela figura do Carlomagno, que é uma pessoa que nunca teve vivência no futebol e foi colocada ali pelo Casares como um instrumento político para ser os olhos e ouvidos do Casares ali e também para desestabilizar o Belmonte naquela situação que estava o Casares contra Belmonte, aquela coisa, né? Que também é tudo farinha do mesmo saco, para ser bem sincera. E para mim, essa fala do Crespo é mais um motivo, dentre outros, que eu já vou citar, para que esse cara seja demitido, mas assim, o mais rápido possível, porque como eu até falei na live lá da cobertura da votação do impeachment, o Carlomagno, ele não é conselheiro. Assim que ele assumiu um cargo executivo no São Paulo, ele abriu mão da cadeira, do assento dele de conselheiro no Conselho Deliberativo. Então, no caso dele, é só uma demissão mesmo. Não precisa passar pelo, não sei o que, de ética. É tipo, igual, ele pode ficar sócio do clube, mas assim, você está demitido. Você é citado lá no áudio, depois você dá uma entrevista para o GE falando que você sabia disso desde fevereiro, mas que você achou que fosse um problema de ordem menor, e aí não levou para o presidente, não resolveu, não fez nada com a Mari e com o Douglas. Então, assim, tem isso, que para mim já revela que ele é, no mínimo, incompetente, e é uma outra pessoa que lida com naturalidade com pessoas que estão tentando lesar o São Paulo, e tem o fato do Crespo estar expressamente falando que não é mais para ficarem se intrometendo, se metendo no futebol. Então, não sei do que mais precisa. Eu acho que isso daria até uma boa sensação pro vestiário. É dito muito que os jogadores não gostam do Carlomagno. Eu não sei o que é verdade, que a comissão técnica não gosta.
São informações que circulam aí, não tem como exatamente a gente verificar isso. Mas a gente sabe que jogador não gosta muito de gente ali metendo bedelho, como diz o Crespo, ele fala várias vezes a palavra, todo mundo fechadinho aqui. É isso. Mas eu acho que no fringir dos ovos, assim, o que eu senti é que o Crespo ficou muito feliz, leve,